vamos começar a aula, né? Deixando um novo exercício. Aqui trata, né, de se calcular, né, o valor de π, né, o número irracional π, que é dada por essa expressão, né, mediante essa integral aqui, 4 vezes essa integral aqui, tá? Integral definida de 0 a 1, né, dessa expressão, usando o método de trapézio, tá? Então, se a gente calcular essa integral, tá? Multiplicar por 4, né? E a gente vai encontrar o valor do π, aproximadamente, né? Claro, à medida que a gente vai aumentando o n, o número de divisões, né? N, tá certo? À medida, né, que aumentamos, por exemplo, 10 para 20, né, para 50 e para 100, o valor dessa expressão irá ir se aproximando melhor ao valor real do π, né? Então, isso é o que a gente quer observar, né? Podem começar com n10, depois 20, né? Assim. Usando, né, o método trapézio. Tá? Então, vocês podem fazer o código, né, já usando essa nova função, né? Nesse caso, a função que vocês vão precisar integrar seria, então, 1, né? Seria essa parte aqui, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Então, será isso que você vai precisar integrar, né? Nesse intervalo de 0 a 1, né? Claro, o A será 0 e o B, como você está vendo, será 1, tá? Integre. E no final, né, ao resultado, você multiplique por 4. Ou se você quiser, já coloca o 4 aqui dentro. Então, aqui ficaria 4, tá? Pode fazer também isso, vai dar o mesmo resultado, tá? O que for melhor para vocês. Agora, eu vou apresentar outro método que também determina a integral de uma função numericamente. Esse método se denomina primeira regra de Simpson, tá? Ou também é conhecido em outros textos, tá? Como 1/3 de Simpson. Tá? Então, pode você procurar informações tanto com esse título ou esse daqui, tá? Existem duas regras de Simpson, né? Essa aqui é a primeira, tá? A segunda, tá certo? É um pouco mais precisa que esse daqui, porém a gente não vai abordar isso, a segunda regra, por falta de tempo, tá? Mas não é muito difícil também. Ok, então, em que consiste a primeira regra de Simpson? Primeiro, né? Vamos apresentar nossa função. Então, vamos supor que nossa função seja essa curva, né? Essa curva verde, né? Esse seja o gráfico da nossa função que nós queremos integrar, né? E nós determinamos um domínio, né, de integração que começa em A e termina em B, tá? Então, nós queremos calcular essa integral, né, de A até B da função, a integral de A até B dessa função, tá? Numericamente, né? Nós queremos calcular numericamente essa integral, tá? Por muitas razões que já foi explicado aqui nessa disciplina, tá? Então, em que consiste a primeira regra de Simpson? Primeiramente, nós vamos a dividir esse intervalo, né, de integração em
subintervalos em um número par de subintervalos. Isso é importante, tá? Número par de subintervalos. Tá? Então, esse é um requisito importante, tá? Esse daqui. O número de subintervalos precisa ser par, tá? Para que funcione a primeira regra de Simpson. Do contrário, não vai ser possível aplicar, tá? No caso do método de trapézio, não existia essa restrição, tá? Porém, esse método de regra de Simpson vai ser mais preciso que o método de trapézio, tá? Porém, tem essa restrição, tá? É dizer, que significa que seja mais preciso? É dizer, com o mesmo número de subintervalos, a regra de Simpson vai devolver um valor mais exato da integral em comparação com o método de trapézio, tá? Então, essa é a vantagem. Esse método ela é melhor, né? Nesse sentido que o trapézio, tá? E ela é bem estável, ela funciona bem, esse método de Simpson. Ok. Então, vamos dividir, né? Esse subintervalo em um número par. Ou seja, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, mas não pode ser 3, nem pode ser 5, tá? Então, vamos dividir em 4 intervalos, né? Temos aqui 1, né? 2, 3 e 4 subintervalos, tá? 1, 2, 3 e 4, tá? Então, vamos nomear esses pontos que dividem esses subintervalos, né? Esses pontos. Você lembra que já nos aplicamos em método de trapézio também, que é esse primeiro, né, o x, o a gente chama de x0. E esse aqui, o primeiro, depois do A, o primeiro ponto depois do A, a gente chama de x1. E assim, né, x2, e esse aqui será x3, e B será o x4, né? Recebe esse nome porque facilita já, né? Identificar elas, né? Quando fale x0, você já sabe a quem me estou referindo, né? Quando fala x1, significa é um passo depois que A. x3 é 3 passos depois que A, tá? E x4, nesse caso, seria 4 passos depois do A, né? 1 passo, 2 passos, 3 e 4 passos. Então, esse índice, né, já nos dá informações também, tá? Então, depois que a gente vai fazer é determinar o valor da função, tá? Nesses pontos. Em x0 já não sabemos. Esse aqui é o valor da função, né? Aqui está, né? A altura, né? Esse seria o valor da função. Que também nós podemos abreviar e nós chamamos de y0, né? E em x1 fazemos a mesma coisa. E determinamos, então, o valor da função medindo essa altura, né? Que seria o y1. E em x2, então, também, mesma coisa. E aqui já recebe o nome de y2. E mesma coisa aqui. E colocamos y3 e finalmente, né, para x4 ou b seria y4, ok? Então já completamos, né? Conhecemos as funções, tá? Para esses valores, para esses pontos que está aqui, que dividem os subintervalos.
tá? E lembrando, né, que sempre o tamanho dos subintervalos chamamos de H. Então, H aqui, H e H. E nesse caso, o H, né, facilmente pode ser determinado da mesma forma que no método trapézio, como B menos A dividido pelo número de intervalos ou subintervalos, né, que estamos dividindo, que nesse caso 4, né? Então, esse seria o H, ok? Então, uma vez que a gente já fez isso, a gente vai pegar, vai agrupar esses subintervalos em pares, mas tem que ser pares consecutivos, esse com esse. Então, vamos juntar em pares, tá? Funciona em pares esse método. Então, depois, já temos esse primeiro par e depois temos o segundo par, ok? Então, vamos tentar encontrar uma fórmula para o primeiro par, tá? Em que consiste integrar numericamente usando a regra de Simpson? Significa aproximar essa função nesse intervalo a x2, né? Desde aqui até aqui, isso é no primeiro par, aproximar por uma função quadrática, tá certo? Em trapézio eram retas, né? Era esse aqui e esse retas. Mas no método de regra de Simpson é aproximar por função quadrática. Então, se for uma função quadrática, seu gráfico é mais ou menos uma parábola, né? Então, deve dar mais ou menos essa forma, tá? Então, deve dar essa aproximação dessa curva, né? Verde. Então, a parábola seria essa laranja, né? Que está aproximando, ok? Então, uma vez que aproximamos, integramos analiticamente, já que nós temos, né, essa função quadrática. E função quadrática a gente pode integrar numericamente, analiticamente sem nenhum problema, não é difícil. Ao integrar analiticamente a função aproximada, tá? Esse laranja seria a função aproximada, que vai aproximar, né, a função original, que é verde, ou também chama função aproximadora, né? Aproximadora. Ao integrar essa função aproximadora, nós vamos encontrar a seguinte fórmula, tá? Para esse integral que iria desde A até x2, né? Para o primeiro par. Esse será igual a h sobre 3 y0, esse y aqui, mais 4 vezes y1, mais y2. Tá certo? Então, esse seria o nosso resultado, né? A integral aproximada para esse daqui, para essa região que nós temos aqui, tá? Ok? Para esse par de subintervalos, né? E podemos fazer a mesma coisa para esse segundo par, tá? Também podemos aproximar por uma função quadrática, né? Poderia ser essa função quadrática, poderia ser essa, né? Tá certo? Poderia ser essa. Não vai coincidir com a curva verde, né? Sempre pode coincidir em partes, mas nem sempre vai coincidir, porque esse aqui, a laranja, é aproximadora, né? Aproxima, tá? Então, se a gente fizer a mesmo cálculo, é dizer, integrar analiticamente a função aproximadora, a gente vai encontrar esse resultado.
parecido, na verdade, a esse daqui. Então, se você usar a lógica desse e coloca aqui, usa aqui, você vai ver que y2, né, vai jogar o papel de y0, y3 vai jogar o papel de y1, y4 vai jogar o papel de y2, tá? Existe essa simetria. Então, quem vai primeiro? y0 aqui, né? Então, aqui iria quem? y2. Mais 4 vezes quem? O que está no meio. Nesse caso era y1, mas aqui é y3. Mais quem está no canto direito, né? Aqui, né? y2, canto direito. Aqui seria y4. Ok? Então, nós encontramos isso, tá? Aqui não estou demonstrando, né, como que se chega a esse resultado integrando, mas não é difícil, tá? Tem que fazer uma aproximação, uma interpolação, né, quadrática aqui e integrar essa função interpoladora, né? E se encontra esse resultado, tá? Como a gente não está abordando nessa disciplina interpolação, não faz sentido eu apresentar essa função interpoladora aqui de fato e integrar, tá? Então já vou colocando simplesmente o resultado, tá? Mas tem livros que, né, que demonstram isso, tá? E, ok, então se nós temos já a fórmula para esse primeiro par e a fórmula para o segundo par, então a integral, né, de todo desde A a B será simplesmente a soma desse resultado mais esse resultado aqui, tá? Ok? Então, antes de passar a fazer essa soma, eu quero chamar a atenção que por que precisa ser o número de subintervalos um número par. Por quê? Porque a gente trabalha em pares, tá vendo, né? Pares. Para poder fazer uma interpolação quadrática, né? Uma aproximação quadrática, a gente precisa de 2 subintervalos. A gente precisa de 3 pontos. Um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui. Se a gente não tiver esses 3 pontos, não dá. Vai faltar informação. Tá? Por isso que tem que ser em pares. E aqui mesma coisa, né? A gente pega esse ponto e esse ponto, e aí que interpola. Então, por isso, é importante, né, essa aclaração aqui. Ok, então já vamos a somar, né? Nós tínhamos essa nossa integral aqui. Vamos ajeitar. Então, nós queremos calcular essa integral desde A até B dessa função, tá? Representado aqui pela curva verde, né? Então, mas nós sabemos que nós estamos aproximando essa curva verde pelas curvas laranja, né? São quadráticas por parte, uma quadrática aqui que se abre para baixo e aquela à direita tem uma quadrática que se abre para cima, né? Menos assim. Então, o resultado que hemos encontrado aqui, ela será aproximada, na verdade, dessa integral. Não será exata, né? Porque tem alguns desvios aqui, né? Como vocês devem ter notado. Então, mas já aproximado para a gente já é importante. Então, vamos substituir aqui. Então, a integral do primeiro par de subintervalos, então seria h terços. Abro parênteses, y0 mais 4y1, tá? E eu posso colocar como eu vou somar essas duas, né? Então, eu vejo que em ambos aparece a h sobre 3. Então, eu poderia colocar em evidência isso, né? Já está aqui. Vamos dizer, já está aqui. Então, preciso somar somente os que estão dentro do parênteses, tá? Então, vamos começar aqui. y0 já está aqui. 4y1 também já está aí. y2, e aqui tem y2 e aqui também tem y2. Então, quando vou somar, vai aparecer 2 vezes mais 2y2.
tá? Que mais? E aqui já finalizei, então aqui sobrou quem? Mais 4y3 mais y4, tá? Então já tenho essa regra aqui, ok? Então essa seria a regra, né? Não tem mais o que simplificar. Então essa seria a regra do Simpson, a primeira regra de Simpson, tá? Para o caso em que divida meu intervalo em 4 subintervalos, tá? 4, tá certo? Por isso que aqui o último aparece y4, tá? Então é isso. E aí você deve dizer por que é 1/3 de Simpson. Eu acredito que seja por esse denominador, né? Aqui aparece 1/3, tá? Então é isso. Isso seria o método, a primeira regra de Simpson, tá? Mas podemos generalizar então esse resultado para o caso de que n seja o número de partições, o número de subintervalos em que vamos dividir, seja, né, um n qualquer, tá? Então vamos dizer, né, seja n, claro, tem que ser par, tá? É importante, tem que ser par. Esse n, o número de subintervalos, o número de subintervalos, tá certo? Então, nesse caso, então, nós sabemos que a primeira coisa que vai mudar será o h, né? H vai mudar porque vai ficar mais fino, um H menor, né? Vocês já também devem ter observado isso na hora que vocês estavam implementando o método do trapézio, né? Porque o H é a mesma coisa que no método do trapézio, tá? Então, o H será, então, B menos A dividido por N, tá? À medida que o N aumenta, o H diminui, porque vou dividir em um número maior né? Aqui, com o denominador maior, então vai dividir mais. Então, o H diminui quando N aumenta. Ok. Então, o H funciona dessa forma. E a integral, né? Como vai ficar essa integral para qualquer N? Então, vamos saber. Tá? Então, essa integral de A até B da função, né? F de x será, então, aproximadamente h tercios. Esse daqui sempre vai aparecer. Depois vai aparecer y0, o primeiro. Vocês notaram o seguinte aqui em cima, né? Antes de continuar, eu preciso que você note isso. Olha, os extremos ficam sem nenhum coeficiente. y0, aqui y4. Os extremos, né? y0, y4. Porém, olha, os y que tem ímpar, ou nesse caso ímpar, é multiplicado por 4. E esse aqui também é 3 ímpar, fica multiplicado por 4, né? Então, esse vai ser uma regra, na verdade, geral. E que tem índice par, né? Interior e par, né? Tem que ser interior dentro, o y interior, não dos extremos. Ele vai ficar multiplicado por 2, né? Par multiplicado por 2. Então, esse vai ser uma regra geral, tá? Então, nesse caso, já poderia colocar em evidência os 4, porque vai aparecer 4 aqui, vai aparecer 4 aqui, e o próximo, né, seria 4 vezes y5. Então, 4 também. Então, coloco já esse 4 em evidência. Então, vai ficar 4. Agora, abro parênteses, né? E seria o primeiro ímpar, y1, justamente isso daqui. O segundo ímpar, y3. Depois o terceiro, y5. E assim sucessivamente, tá? E o último y deveria ser yn menos 1. Tá?
né? Dado que o n é par, tá certo? Por exemplo, aqui, né? N par, que seria 4. E o último é o anterior a ele, seria n menos 1, é dizer, 3, né? N menos 1, né? 4 menos 1, 3. Então, aqui, justamente, né? O último vai ser yn. Então, aqui tem que ser um anterior a ele, né? N menos 1. Né? N é par, n menos 1 será ímpar. Ok, continuamos. Mais, tá? 2 vezes, agora, né? Os pares, os que têm índice par. 2 vezes. Também coloco em evidência todos eles. Y2 começa, né? Está aqui. O próximo será y4 e assim sucessivamente até chegar. O último será y. Não pode ser o último yn, como nesse caso, olha, por exemplo, não chega a ser y, porque ele é extremo. Teria que ser um anterior, né? Ou, na verdade, 2 anterior para ser par também. Então, nesse caso, seria y n menos 2. 2 posições anterior. Então, é isso. Tá? Ainda está faltando quem? Está faltando, tá? O y final, né? O yn, tá? E aí fecha, né? Fecha os parênteses. Essa seria a fórmula, tá? Essa seria a fórmula do primeira regra de Simpson, tá? Esse daqui. E ainda, nós podemos melhorar essa regra que está aqui. A gente pode colocar em uma forma mais compacta, né? Essa regra da seguinte forma, né? Y0 fica aí, aqui fica 4 também, mas você viu que esse aqui é a soma de todos os ímpares, os que têm índice ímpares. Então aí você escreve da seguinte forma, tá? Escreve como sumatória, que começa com i igual a 1, né? Até, olha, começa em 1, né? E vai até n menos 1. De quem? Do yi. Justamente, olha, começa para ser isso, seria i igual a 1, tá? Depois seria já 3, depois o 4. Então, acá eu preciso fazer uma observação, coloco em vermelho, que quando você vai fazer essa somatória, considere simplesmente os ímpares, tá? Então, quando você vai somar, tem que considerar simplesmente os ímpares, tá? E continuamos, mais aqui 2 vezes, novamente, isso daqui eu posso substituir por uma somatória, que deve começar com i igual a 2, tá vendo? 2, né? De yi, e deve ir até n menos 2, tá? E nesse caso, não vou poder somar 2, 3, 4, assim, tem, né, pulo, né? Pula 2 em 2. Então, aqui deve ser considerado simplesmente os pares, ok? E para finalizar, o yn, ok? Então, fechamos, né? Essa seria, então, nossa fórmula para calcular a integral numericamente usando o método do trapézio, tá? Então, aqui circulamos isso daqui, né? Essa fórmula é importante, né? Circulamos. Então, é esse aqui que nós chamamos regra. Perdão, não é regra de trapézio, tá? Regra Simpson, né? Primeira regra do Simpson, tá? Simpson, aqui tem um P, né? Simpson. Ok, então, o que você tem que fazer, né? Para poder resolver, determinar o H, já expliquei, né? Como se calcula o H, né?
acho que está aqui em cima, né? O H, tá certo? Então, esse aqui também é importante, tá? O N tem que ser par, é importante também isso, tá? Então, o H. O Y0, você sabe que será, né, a função em A. YN será a função em Q, em B. E assim, e aqui você vai somar, né, o valor da função nos índices ímpares e aqui nos pares. Lembrando que em todos os casos você pode usar essa fórmula. YI será o valor da função em xi. E o que é xi? Seria A mais I multiplicado por H. Tá? Até estou colocando já esse símbolo de estrela, que porque é isso que costuma usar em Fortran para multiplicar, tá? Então esse seria, né? Tá? Se for y1, o subíndice 1, então aqui vai 1, então aqui iria 1 também, né? A mais H. Se for 3, né? 3, aqui seria A mais 3H, e assim. Ok? Então, fica isso, né? Essa fórmula aqui, tá? Então tem, né? 1, 2, 3 fórmulas, tá? E lembrando que N tem que ser par. Ok. Então, agora é hora de praticar, né? Codificar isso, né? E codificar para um caso particular, né? Qual seria o caso particular? Vamos voltar um pouco. Eu deixei um exercício, né? Uma integral para calcular o valor do π, tá? Essa integral aqui, né? Então, calcule essa integral, né? Que estima o valor do número π, mas agora, em vez de usar o método de trapézio, use o método do Simpson, tá? Ok? Então, seria isso, nosso primeiro desafio, tá? Eu posso aproveitar para passar algumas dicas na hora da codificação, tá? Para poder fazer essa soma, né? Aqui vai ter uma soma, né? E essa, eu acho que essa seria a parte mais difícil, né? Do código, né? Calcular essa soma. Então, para essa soma, você vai ter que usar o comando do, né? Para ambos. Só que aqui você vai colocar do, começando em 1 e indo até n-1. Só que ele não vai avançar de 1 em 1. Ele vai avançar de 2 em 2. Então, nesse caso, você tem que usar assim, né? Do i igual 1. Você começa em 1 e vai até n-1 e vai avançando 2 em 2. Tá certo? Então, isso será para o primeiro caso, né? Para o primeiro. Tá? E para o segundo, você pode usar o do também, mas nesse caso o do vai começar de 2 e vai até n-2. E também, né, não vai ir 2, 3, 4, 5 assim, não? Ele vai 2, como são pares, depois 4, depois 6, assim. Então tem que avançar 2 em 2. Então você faz uma soma, né, usando esse do para esse segundo caso, tá? E o resto é praticamente o mesmo que o método trapézio, tá? Substituir aqui, né, e calcular funções nos extremos e pronto, né? Seria isso a dica que quero dar para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos trabalhar. Então, pessoal, eu vou deixar o segundo exercício, que consiste no seguinte: determinar o valor da integral de 2 a 4 de log de x mais x quadrado dividido
pelo x mais 3 ao quadrado dx, tá? Usando a primeira regra de Simpson. Com n igual, comece com 10, depois 20, né? 50 e 100 e assim, tá? Você sabe, né, que se você tem um código que funciona com 10, com 20, com 50 também funciona, tá? Então seria isso, né, esse exercício, tá? Então podem trabalhar. Observação. Esse log que está aparecendo dentro da integral, esse daí seria o logaritmo decimal, é decir, de base 10, tá? Esse daqui, né? Log 10 dx. Em Fortran, como você vai escrever isso? Seria log 10 dx, tá? Esse aqui em Fortran. Em Fortran. É assim como você chama essa função. Tá certo?